Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês. Hoje vamos analisar o capítulo 51 do livro A Situação do Catolicismo na Senda Iniciática, a divisão a divisão que estamos falando aqui dos cristãos foi o primeiro indício de que algo estava errado na ICAR. Ela já havia se desconectado da doutrina jesus-cristiana primigênia, já havia perdido a unidade imutável da Igreja Católica, Apostólica Gnóstica. A unidade é a lei da vida de Deus, revelada ao mundo por seu Filho. Está escrito em Jó 17:21. Esta unidade deveria ser mantida para sempre, pois ela é a fonte, a forma da comunhão de vida da humanidade com Deus. Se os cristãos, a partir do proto-ortodoxo Constantino, tivessem preservado e vivesse esta lei de amor recíproco para ser um, assim como o Pai e o Filho são um, resultaria que o mundo teria acreditado que o Filho foi enviado pelo Pai. Jó 17:21. E todos saberiam que eram seus discípulos. Jó 13:35. Devido ao ego satânico da cristandade, do círculo cultural, infelizmente não aconteceu. Consequentemente, após a tergiversação da doutrina cristã primigênia, a partir do bispo Irineu e seus sequazes, ao longo dos séculos, ao comando da Loja Negra, o cristianismo foi se fracionando cada vez mais. Ao longo da história, surgiram grandes divisões entre os cristãos, em manifesta contradição com a vontade explícita de Jesus Cristo. Isto seria como se ele próprio estivesse dividido. 1 Coríntios 1:13. O Concílio Vaticano II discorreu sobre este fato do seguinte modo, abre aspas, esta divisão contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda a criatura. Fecha aspas. Dizem que há atualmente cerca de 60 mil religiões, todas configuradas a partir de cisões com as suas antecessoras, por motivos óbvios. As inúmeras cisões foram efetuadas pelas mais diversas religiões em função do sentimento de desconfiança. Entre as milhares de cisões ocorridas ao longo da história do cristianismo, que ferem a doutrina jesus-cristiana primigênia, os cismas entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, no início do milênio e no Ocidente 4 séculos depois, os acontecimentos ao longo da história, conhecidos com o nome de Reforma, na realidade acabaram ampliando o processo de deformação da doutrina cristã universal primigênia, se constituíram mais em ações de natureza materiais dentro de um cristianismo mercadológico do que ações relativas à fé. O Papa Paulo VI, devido ao reconhecimento desta falta, pediu perdão a Deus e aos irmãos que se separaram e que se sentissem ofendidos por ações da ICAS. Em 1965, no clima criado pelo Concílio Vaticano II, o patriarca Atenágoras, no seu diálogo com Paulo VI, salientou
o tema da restauração, apocatastasis, do amor recíproco, essencial, após uma história tão carregada de contradições, de muita desconfiança e de antagonismos. Apocatástase é o termo criado por Orígenes de Alexandria, também conhecido como origem cristão, para designar a restauração final de todas as coisas em sua unidade absoluta com Deus. Apocatástase é sinônimo de restauração, é um termo que designa a volta de uma determinada coisa do seu ponto final, do estado onde está, ao seu ponto de partida, a seu estado inicial. O que estava em jogo neste diálogo entre Atenágoras e Paulo VI era um passado nefasto, ainda presente através da memória, que influencia o presente dos cristãos da ICAR. Assim, os acontecimentos de 1965, que vieram culminar a 7 de dezembro de 1965, com a abolição dos anátemas de 1054, entre Oriente e Ocidente, representa uma confissão da culpa contida na anterior exclusão recíproca dos cristãos. Com isso, desejavam ainda que subjetivamente purificar a memória comprometida e, a partir daí, gerar um novo estado entre os cristãos. O fundamento desta nova memória só tem fundamentação para reconduzir o cristianismo atual de perfil cultural ao seu ponto de ruptura entre o cristianismo primigênio ao cristianismo proto-ortodoxo. Esta apocatástase do anágora de Paulo VI, então, repetindo, nesta apocatástase do Atenágoras de Paulo VI e de João Paulo II, não visava restaurar o real cristianismo primigênio, do qual eram adversários. Por este postulado, o pedido de perdão efetuado pela ICAR visava libertar a memória da escravidão do passado e convidar católicos e ortodoxos, assim como católicos e protestantes, a ser os protagonistas de um futuro mais conforme ao mandamento novo. Testemunho dado a esta nova memória pelo Papa Paulo VI e pelo patriarca Atenágoras é, neste sentido, exemplar, muito embora não resgatasse o cristianismo primordial. O caminho em direção à unidade dos cristãos não pode ser guiado até determinado por fatores culturais, condicionalismo histórico ou preconceitos que alimentam a separação e desconfiança recíproca entre quaisquer cristãos e a ICAR. Este caminho somente é percorrido com as pegadas da fé, e esta unidade só poderia existir entre os cristãos que vivenciassem os 10 mandamentos ou que praticassem os 3 fatores de revolução da consciência. Os verdadeiros filhos da Igreja devem examinar a sua consciência com seriedade para ver que está muito afastado da real doutrina Jesus-cristiana e se estão ativamente empenhadas em obedecer ao imperativo da unidade, devem viver a conversão interior, devem engendrar esforços para evoluizarem dentro de si mesmo o cristianismo primigênio,
pois o desejo de unidade nasce e amadurece a partir da renovação da mente, da abnegação de si mesmo. Na medida em que alguns católicos se comprazem em permanecer associados às divisões do passado, nada fazendo para remover os obstáculos que impedem a unidade, deve-se alertá-los que, historicamente, a partir dos proto-ortodoxos, a ICAR se afastou da Igreja Gnóstica Cristã Universal e passou a viver no pecado da divisão até os dias de hoje. Está em 1 Coríntios 1, 10 a 16. A ICAR fez uso da violência ao serviço da verdade para os seus propósitos mercadológicos, dando de si mesma, além de ter dado um contraste e um contra-testemunho da divisão entre os cristãos. Ela, várias ocasiões ao longo deste milênio, empregou meios duvidosos para atingir fins ditos justos na pregação do Evangelho e na defesa da unidade da fé. As formas de evangelização empregadas pela ICAR colidem frontamente com os princípios cristianos. Os processos de evangelização efetuados pela ICAR no passado se constituem noutro capítulo doloroso, sobre o qual os filhos da Igreja não podem deixar de refletir com espírito aberto ao arrependimento. As anuentes autoridades eclesiais remotas da ICAR foram condescendentes, manifestadamente, no passado, com métodos de tolerância ou até mesmo de violência, no serviço de evangelização, onde os proselitistas usaram formas de evangelização anticristã, que utilizavam instrumentos impróprios para anunciar a verdade do Cristo revelado ao mundo. Neste sentido, eles também não operaram com um adequado discernimento evangélico dos valores culturais dos povos, ou não respeitaram a consciência das pessoas a quem a fé era apresentada, além das formas de violências exercidas na repressão e na correção dos erros. Ao longo da história, houve omissões da ICAR, e o pedido de perdão é relevante, na medida que anuncia situações nas quais os filhos da Igreja se tornaram responsáveis nas mais diversas situações da história por denúncia de injustiças e violências, onde houve a falta de discernimento de muitos católicos a respeito de situações de violação dos direitos humanos fundamentais. O pedido de perdão da ICAR é válido por admitir a culpa e colocar em evidência tudo quanto foi omitido ou calado por fraqueza ou errada avaliação pelo que foi feito ou dito de modo indeciso ou pouco idôneo ao longo dos tempos. Desses tristes episódios do passado da ICAR, dos momentos dolorosos vividos por ela, após o pedido de desculpa do Papa João Paulo II, emerge uma lição para o futuro, que deve induzir todo católico praticante a manter-se bem firme sobre o alicerce da certeza de qualquer verdade.
do Cristo não se impõe de outro modo senão pela sua própria força, que penetra nos espíritos serena e fortemente. Daqui a nossa leitura, nas descrições do livro, vá nos links que você tem acesso para o livro em PDF e também em impresso convencional. E se você gostou do assunto, você pode compartilhar com seus amigos, aciona o sininho aqui para receber os próximos assuntos e pode também, ou convidamos para assistir a aula remota desse curso que é dado na TV Websal, todas as sextas-feiras, das 20 às 21 horas. A paz reverencial.